Mais uma vez eu demorei, mais uma vez eu cheguei. Acho que hoje é uma segunda-feira de 2 vídeos aqui no canal. Esse primeiro, como você já pode ver, sobre mais 2 jogos dessa rodada 15, infelizmente incompleta, da Premier League. E o outro, muito possivelmente publicado ainda hoje, será sobre o meu Fluminense. Talvez o nosso Fluminense, não sei. Porque foi complicado ontem, cara. Eu tava meio sem condições de gravar qualquer vídeo ontem. Primeiro pela tensão pré-Fluminense e depois pelo alívio pós-Fluminense. Então eu tô gravando esse. Eu digo talvez conseguirei gravar e publicar o outro do Fluminense ainda hoje. Eu sei que são 2 públicos muito provavelmente diferentes e com muito pouca interseção, né? Então talvez o que eu esteja te falando aqui não te interesse. Mas enfim. Talvez sim. Então, para isso, talvez eu tô falando. Porque daqui a pouco eu vou ter que sair correndo daqui de casa para viajar para Turim, onde cubro na quarta-feira Juventus e Manchester City pela Liga dos Campeões. Inclusive, conto, se possível, com a sua companhia. Então, chegando em Turim, vou chegar perto de meia-noite no horário local, vou ver se consigo gravar. Mas certamente vou roteirizar durante essa viagem esse vídeo do Fluminense com análise do jogo e uma tentativa de projeção e retrospectiva, enfim, desse ano horroroso. Mas vamos lá, você não está aqui muito provavelmente para isso. Eu vou começar falando do grande jogo dessa rodada e um dos melhores dessa Premier League até aqui, que foi, evidentemente, o confronto de 7 gols, Tottenham 3, Chelsea 4. Que jogo absolutamente alucinante, cara. Que jogo maravilhoso. Eu sei que para o torcedor do Tottenham não, mas para o torcedor do Chelsea e para todos os outros foi um jogo estupendo, assim. Foi muito, muito, muito divertido. E o que são 2 escorregões contra um clube que vive patinando, né? Mesmo com os 2 gols dados pelas travas sem trava do Cucurella, o Tottenham conseguiu sofrer a virada dentro de casa. E olha que foram 2 gols nos primeiros 10 minutos, né? Um colchão para esse time conseguir uma vitória muito importante, mais uma contra um adversário do Big Six, e conseguiu perder, se quer empatar, cara, dentro de casa. Então, quando eu falo que esse jogo foi divertido para todo mundo, menos para o torcedor do Tottenham, é mais ou menos um resumo do Tottenham, né? E especialmente do Tottenham do Ange Postecoglou. Mas daqui a pouco eu falo disso, porque antes eu quero falar, claro, do vencedor, falar desse Chelsea. O resultado, de certa forma, ele obedece à lógica do que cada time apresentou até aqui na temporada. Existe uma diferença de qualidade e principalmente de consistência, né, nesse recorte dessa temporada. Mas a construção desse resultado, ela transforma, essa diferença em um abismo, cara. Assim como a tabela, nesse momento, 11 pontos entre o vice-líder, agora isolado, Chelsea, e o 12º colocado, Tottenham. Para quem estava sonhando depois daquela goleada em Manchester contra o City, alguns socos dados pela realidade, né? Em cada uma das 300 perguntas praticamente iguais recebidas pelo Enzo Maresca nas últimas semanas, nos últimos dias e nas últimas horas, a resposta foi no mesmo tom. Ainda não estamos prontos para brigar pelo título, ainda não temos o mesmo poder de consistência que Arsenal, Liverpool e Manchester City. Eu até acredito mesmo, tá? Que o Maresca pense isso. Ele sabe que ainda tem muita temporada pela frente. Eu também desconfio que tenha alguma pitada de um discurso para fora diferente do discurso para dentro, para desinflar essa pressão que ainda não chegou. Ainda não existe uma pressão para o Chelsea brigar pelo título. É curioso falar isso para um time que investiu tanta grana, né, mais de 1 bilhão na era Todd Boehly, mas a curva do Chelsea, essa curva errática desde a chegada do Boehly,
ela faz com que tudo isso agora seja uma surpresa, e de fato é uma surpresa muito positiva para o torcedor do Chelsea. E eu entendo que talvez não esteja pronto mesmo, tá? O fato é que por mais que ainda haja muita temporada pela frente, e o Chelsea está envolvido em longas viagens na Conference League, daqui a pouco a gente vai até citar a próxima, que é realmente longa, a gente já tem praticamente 40% da Premier League concluído. E o Chelsea está como vice-líder à frente de Arsenal e Manchester City. Então, as evidências sugerem que o Chelsea está passos à frente do que eu e muita gente, provavelmente você também, imaginávamos no começo dessa temporada, a diferença que faz um bom treinador. A diferença que faz ter bons jogadores. O Chelsea contratou muita gente, mas quem peneirou foi o Maresca. Quem evoluiu muitos desses jogadores foi o Maresca. Quem tem sido obrigado a improvisar um volante na lateral direita e se dar bem com isso é o Maresca. Não tem o Reece James para variar, não tem o Malo Gusto. Coloca ali o Caicedo e mais uma vez ele foi muito bem, apesar de ter tido sorte que com uma arbitragem um pouquinho mais rigorosa ele teria sido expulso, e acho que foi um lance mais próximo de um cartão vermelho do que o do Kulusevski, tá? Não acho que são lances parecidos. Mas acho também que seria de tapar o sol com a peneira, falando em peneirar, o torcedor do Tottenham reclamar desse lance como motivo para a derrota. O Chelsea, ele não é apenas o vice-líder, ele é o segundo melhor time da Premier League. Ele não é apenas o segundo time que melhor pontuou. Em bola jogada, o Chelsea está jogando mais bola, mais consistentemente do que City, sem nenhuma dúvida, e um pouco mais do que o Arsenal, sim. Daqui a pouco a gente vai falar do resultado do Arsenal, inclusive. E está ali brigando, assim, em termos de teto de futebol, o auge até aqui dentro da Premier League, eu tenho minhas dúvidas se o topo do Chelsea não foi um pouco mais de encher os olhos do que o do Liverpool. Mas isso é papo para boteco. Um ótimo papo, aliás. Eu já vou falar da atuação do Palmer, tá? Evidentemente. Mas antes eu queria destacar o quanto que Jadon Sancho foi essencial para tirar o Chelsea do buraco, para depois, no empate no pau a pau, o Chelsea, o Palmer brilhar. Porque foi o Sancho que tira o primeiro gol da Cartola, e é ele que dá o ótimo passe para o pênalti sofrido pelo Caicedo. Então, Jadon Sancho entrega uma atuação grande, decisiva, no momento em que o Chelsea precisava demais. Porque, enfim, é logo depois do 2-0 que ele faz o 2-1, e é logo no começo do segundo tempo que ele desenrola aquele passe por Caicedo. Então quem tirou o Chelsea do buraco foi, se tiver que escolher um indivíduo, Jadon Sancho. Mas é complicado você brilhar mais do que quem decide no estádio rival, na possibilidade de você fazer o quarto gol, ou perder e dar ao rival dentro de casa a possibilidade de voltar a empatar a partida, você decide dar uma cavadinha, né? Cara, já não é segredo pra ninguém, né? Eu sou apaixonado pelo futebol do Palmer. Acho que é um debate muito bom, outro para bar também. Se você prefere, no recorte Palmer no Chelsea, ele ou o Salah como o jogador mais influente, o mais bonito de se ver. Acho que como mais influente, tem debate. E talvez pendendo mais para o Salah. Como mais bonito de se ver jogar, eu sinceramente acho que nesse recorte é o Palmer, tá? Porque o Salah, ele tem sido cada vez mais decisivo, mais flecha e menos arco. E o Palmer era arco e flecha, cara. Assim, eu acho que ele tem além disso, uma capacidade de trazer um futebol um pouco mais inventivo do que esse Salah nesse recorte.
O Salah tem mudado, né? E aqui é um debate entre dois jogadores maravilhosos, não tem crítica para nenhum dos dois lados, tá? É muito especial o que o Palmer faz, e é muito especial que ele tenha decidido dar uma cavadinha, e orna muito bem com o personagem e com a celebração, porque você precisa realmente ser muito frio, muito cold para fazer o que ele fez. Não chega a ser um Louco Abreu ou um Zidane em Copa do Mundo, mas é algo especial. Aliás, 100% dos 12 pênaltis cobrados pelo Palmer na Premier League foram convertidos, e se eu não me engano, com a camisa do Chelsea são 16 em 16. É uma valência, portanto, do futebol tão cheio de valências do Cole Palmer. Enzo Fernandes pisando cada vez mais na área, sendo muito influente mais uma vez, né, se tornando um dos protagonistas desse Chelsea depois de um certo ostracismo no começo do trabalho do Maresca. Nos últimos 6 jogos são 9 participações diretas para gol, com 6 assistências e agora o terceiro gol marcado. E eu queria falar que desde o início da última Premier League, para trazer mais uma pitada para esse debate entre Palmer e Salah, o Palmer é quem tem mais participações diretas para gol, 50. O Salah, que não teve a possibilidade de jogar nesse fim de semana, 49. Olha o nível que a gente está falando. E o Haaland com 46. Então, enfim, é esse Chelsea que tem... É mais ou menos uma repetição do que eu tenho falado nos últimos vídeos, só que com mais evidências, e com mais amostras e tal, e com mais segurança, portanto. É um Chelsea que consegue tirar a Palmer dependência para criar uma estrutura muito bem azeitada, muito bonita de futebol, e com uma consistência impressionante para o pouco tempo de trabalho do treinador e para a juventude desse time, desse elenco, para fazer com que o Palmer não precise ser o cara que foi na temporada passada, que era tirar o Chelsea do buraco e às vezes tentar somar pontos aqui e ali e na reta final conseguir ser o cara das vitórias, sabe? Que representou a escalada do Chelsea na tabela. Mas agora não. Agora é um Chelsea que consegue, por exemplo, ter o Jadon Sancho fazendo o que faz, para depois o Palmer fazer o que sempre fez. E assim, cara, sobre o Tottenham, é difícil você eleger o principal culpado, porque é difícil você tirar a culpa de alguém nesse circo que só entretém os outros, né? Esse circo, ele raramente entretém o torcedor do Tottenham. E eu falo circo tentando não ser desrespeitoso, é muito mais porque se o futebol é só entretenimento, e ele deve ser em grande parte, faz parte da minha perspectiva sobre o esporte, você precisa trazer algum grau de competitividade, né? E o Tottenham do Ange Postecoglou, ele traz, mas bate num teto que parece cada vez mais baixo. A inconsistência, ela é corrosiva para a confiança do torcedor, para a paciência do torcedor, para a confiança de jogadores, etc. Cara, não há estabilidade com o Ange, infelizmente. Dos 53 jogos do Tottenham com ele na Premier League, em 36 a equipe marcou e sofreu gols. 68%. O entretenimento é para quem? Mas não dá para colocar só na conta do Ange. O que fizeram? Primeiro o Bissouma no pênalti, no carrinho desnecessário para cima do Caicedo. E depois o Sarr atropelando um Palmer de costas para o gol. Cara, é uma cãibra mental que os jogadores do Tottenham volta e meia apresentam, né? Agora foram Sarr e Bissouma, mas ontem foram outros e amanhã serão outros. Assim, é uma distribuição de falha em momentos cruciais que também orna com essa aura que está ao redor do clube há muito tempo, né? Porque no fim das contas quem tem que responder por tudo é o Daniel Levy. É ele quem fez o Tottenham crescer, é verdade, quem fez o Tottenham brigar por títulos, mas ele não consegue fazer o Tottenham ganhar títulos. E aí, cara, essa aura é um tópico curioso, né? Não só para o Tottenham, mas especificamente do Tottenham. Ela é uma sensação, né? Ela não existe.
ela é uma sensação criada por fatos. Só que ela é tão consistente que ela acaba virando algo concreto porque ela passa a ser algo tangível. Ela sai do intangível para o tangível porque os jogadores adversários passam a acreditar, os jogadores do próprio Tottenham passam a acreditar, o estádio começa a sentir. Qual alma presente no estádio do Tottenham quando o Palmer faz o 2-2, não sabia com certeza 100%, total, que a virada era questão de tempo. Dentro ou fora de campo, nas arquibancadas, no banco de reservas, nos assentos da diretoria. Então existe algo aí criado, especialmente nessas últimas décadas e na gestão do Levy, especialmente nos últimos anos talvez, de um Tottenham que não consegue criar uma casca de confiança. E aí é um ciclo vicioso, né? Uma coisa alimenta a outra. Você não tem confiança, portanto você vai falhar em momentos cruciais, e essa falha em momentos cruciais vai evitar com que você construa confiança para frente. Então existe algo aí que passou do intangível para o tangível, e aí é muito complicado você reverter. Para isso é preciso ganhar alguma coisa, cara. Mais uma vez a gente olha para as Copas e tenta ver se o Tottenham consegue bater no título ou da Copa da Liga, recebe o Manchester United na semana que vem, ou na Copa da Inglaterra, ou talvez na Europa League. Precisa de alguma coisa, cara. A questão é que nesse momento a gente não sabe nem quanto tempo o Postecoglou vai durar no clube. E eu não sei se existe algum poder de reação em quem está dentro do Tottenham nesse momento. É uma derrota que traz diálogos para além de sofrer 4 gols do Chelsea, sabe? Na próxima rodada o Chelsea recebe o Brentford, antes viaja para o Cazaquistão, né, nesse tour europeu que o Chelsea está fazendo contra o Astana agora, e o Tottenham recebe o Southampton, antes visita o Rangers em Glasgow pela Europa League. Eu preciso falar também, rapidamente, de Fulham 1, Arsenal 1. O Arsenal volta a tropeçar no Craven Cottage. Na temporada passada perdeu e agora pelo menos consegue somar um pontinho. Mas é pouco e traz uma sensação ruim para o torcedor. Primeiro pelo nível de atuação, né? O Tottenham, desculpa. É um pecado que eu não posso cometer. É porque eu estava falando do Tottenham agora há pouco. Perdão, torcedor do Arsenal. O Arsenal chegou até a criar com bola parada, com bola rolando, com o Declan Rice, com o Saka, com o Trossard. Teve o gol anulado no fim, que seria uma brilhante assistência do Martinelli, mas acabou sendo mais um tempero para as críticas à temporada do brasileiro, porque ele estava muito mal posicionado, era um impedimento evitável, né, que poderia ter decidido os 3 pontos para o Arsenal. Mas apesar dessas chances criadas, teve um escanteio que o Partey quase faz o gol também. Não foi uma atuação fluida do Arsenal. E por mais que você possa argumentar que é difícil vencer do Fulham lá, o Newcastle venceu, o Wolverhampton meteu 4. E o Arsenal, que precisava vencer, primeiro porque o Chelsea venceu, e segundo, principalmente porque o Liverpool não jogou e o City tropeçou. Então, pelo contexto do empate, esse tropeço ele fica ainda mais amargo, né? O Fulham só atacou uma vez e abriu o placar logo no começo do jogo, nesse único ataque, numa grande fase desse renascimento bonito do Raul Jiménez. Ótima movimentação para cima do Kiwior e logo no lado onde o Arsenal realmente vive uma crise. A crise de lesões ela se expande por outras áreas do campo, mas ali não tem mais uma vez o Calafiori e já começa a ter uma bandeirinha ali ligada de um alerta. Será que ele é tão frágil fisicamente assim? O Ben White, mais uma vez machucado também. O Gabriel Magalhães, que protegeria talvez esse lance que o Kiwior teve que proteger e não conseguiu. O Zinchenko machucado, mas eu tenho minhas dúvidas se é de fato um desfalque, porque quando teve o Zinchenko recentemente, o Arteta preferiu usar o Lewis Skelly à frente. E dessa vez tinha o Lewis Skelly
e não usou, então não sei se existe argumento suficiente para dizer que o Zinchenko seria utilizado. Ele mexeu em várias posições para cobrir a ausência do Calafiori, inverteu o Timber da direita para a esquerda, teve que colocar o Partey na direita, enfim, acabou que o gol saiu por aquele corredor. O gol do Arsenal saiu mais uma vez no escanteio, né? Falei do Partey que perdeu uma chance muito clara. Antes disso, o Arsenal já tinha empatado a partida com um ótimo escanteio, mais uma vez cobrado pelo Rice, a assistência do Havertz para o Saliba fazer o 1-1. Mas é pouco, repito, e é uma sensação... tá longe de ser um grande problema, né? Assim, tem muita gente já colocando como se o Arsenal não tivesse condições de brigar pelo título nessa temporada. Eu acho que essa conversa está muito mais pro lado do Manchester City, que eu começo a duvidar se vai ter condições de brigar por título nessa temporada, do que pro Arsenal. A questão é entender se o Arsenal consegue recuperar uma consistência maior do que vem apresentando até aqui de nível de atuação. Por mais complicado que seja visitar, por exemplo, o Fulham, para brigar com esse Liverpool parece que você não pode tropeçar em jogos assim, e talvez para brigar com esse Chelsea também. Vamos ver. Na próxima rodada o Arsenal recebe o Everton, vitória obrigatória. Antes recebe o Mônaco, vitória também obrigatória para ver se consegue se classificar direto para o mata-mata da Liga dos Campeões, enquanto o Fulham visita o Liverpool, imaginamos que para perder. E aí com os empates do Arsenal e do City, os grandes vencedores dessa rodada foram Liverpool e Chelsea, e eu quero analisar um pouquinho essa tabela depois de quase 15 rodadas completas, com o Liverpool ainda com 4 pontos de gordura na liderança e um jogo no bolso. Contra o Everton fora, é um jogo complicado, sim, mas é um jogo no bolso. O Chelsea abre 2 pontos do Arsenal, encosta 4 agora no Liverpool e abre 4 do Manchester City. Forest e Villa encostam no G4 e ficam a 2 pontos do quarto colocado Manchester City. E se alguém te dissesse há alguns anos que teríamos entre a 5ª e a 10ª colocações Forest, Villa, Brighton, Bournemouth e Fulham, e que Tottenham, Newcastle e Manchester United estariam atrás desse pelotão na segunda metade da tabela, com 40% praticamente da Premier League disputada, o que você diria para essa pessoa visionária? A Premier League não perdoa, cara. Eu sei que tem uma sobrevalorização de que, por a Premier League ser um campeonato muito interessante, a expectativa é que ganhe tudo na Europa, e isso é um desrespeito com as outras competições, principalmente com Itália e Espanha, mas o fato é que nessas ligas, a minha impressão, você não perde tantos pontos pelo caminho se você passar por uma fase ruim. Veja, por exemplo, a posição do Real Madrid em La Liga jogando pedrinha até aqui na temporada. Então você não é castigado tão frequentemente quanto você é na Premier League. Veja Manchester United e Tottenham principalmente. Ainda teremos um West Ham e Wolverhampton nesta segunda-feira para saber se pelo menos os Wolves conseguem encostar na saída da zona de rebaixamento. É isso, gente. Falando em zona de rebaixamento, vamos ver se eu consigo publicar o alívio e as críticas que eu tenho para fazer sobre esse 2024 terrível sobre o Fluminense ainda hoje, tá? Um beijo, obrigado pela paciência e principalmente pela companhia até aqui. Tchau, tchau.